Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Lucas 22, 61 ao 62. Jesus estava sendo interrogado no palácio do sumo sacerdote, sofrendo o escárnio e a zombaria. Lá no pátio, o apóstolo Pedro estava sendo arduamente atacado por Satanás e caiu. A queda foi triste, tão triste que todos os evangelistas a relatam minuciosamente. Eles o relatam não para difamar o apóstolo Pedro, mas para nossa mais severa advertência e consolo. Por isso é necessário que demos muita atenção a este acontecimento. Quando Jesus foi preso, todos os discípulos fugiram. Passado o primeiro susto, 2 discípulos, João e Pedro, mudaram de ideia, cada qual seguindo sozinho o seu caminho. Eles foram ao palácio do sumo sacerdote para ver o que aconteceria a Jesus. João tinha amigos no palácio e conseguiu entrar fácil. Pouco depois veio Pedro, mas encontrou o portão do palácio fechado. Vendo-o, João foi falar com uma empregada que o deixou entrar. João pensou estar prestando um bom auxílio a Pedro. Também boas intenções podem resultar por vezes em situações complicadas. No interior do palácio, João seguiu o seu caminho. Pedro, sendo desconhecido neste lugar, preferiu ficar no pátio e assentou-se junto aos soldados. Fazia pouco tempo, Pedro havia sido repreendido pelo mestre por lançar mão à espada. Agora, novamente, sem a ordem do mestre, avança e segue um caminho por conta própria. Não lembrou a advertência de Jesus: Esta noite me negarás. Se temos a ordem de Jesus para irmos a lugares difíceis, não devemos temer. Assim os apóstolos testemunharam mais tarde diante de reis e imperadores. Mas Pedro não tinha ordem para seguir Jesus ao palácio do sumo sacerdote. Satanás aproveitou a oportunidade e tentou arruiná-lo. Pedro sentou-se na roda dos escarnecedores. Nisso passou ali uma empregada, e vendo-o disse: Este também estava com Jesus. Podemos imaginar o susto que Pedro levou. Ele começou imediatamente a defender-se, dizendo: Mulher, não sabes o que está dizendo. Como é fácil cair. Uma pequena palavra pode arruinar tudo. Satanás usou uma das suas armas preferidas, a língua da mulher para denunciá-lo, a língua de Pedro para negar o seu mestre, o seu Salvador. A língua da mulher derrubou o corajoso apóstolo Pedro. Este também estava com ele. Poucas e simples palavras que encheram a alma de Pedro de pavor e de medo. Pedro negou, colocando também a sua língua a serviço de Satanás. Pedro saiu dali. Depois voltou para o fogo. Para disfarçar, conversou com os soldados. Tendo passado 1 hora, um homem olhou para ele e disse: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Pedro respondeu: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Lucas 22, 60 ao 62. As palavras de Jesus: Depois de te arrependeres, fortalece os irmãos, evitaram com que ele se desesperasse. As palavras de perdão de Jesus, às quais Pedro se apegou, o reergueram.
A Escritura Sagrada também nos admoesta: quem está de pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, versículo 12. Infelizmente, muitos cristãos que não somente estavam de pé, mas que foram por um tempo cheios do Espírito Santo e abundantes na obra do Senhor, caíram. Por isso o salmista pede fervorosamente a Deus: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Salmo 143, 10. E também o salmista 51, 10 a 12. E cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Pedro não havia dado a devida atenção às palavras de Jesus e se colocou em tentação. Quantas vezes isso também já não aconteceu conosco? Mas Jesus orou por Pedro, como ainda também ora por nós hoje. E nós oramos incluindo todos os nossos irmãos. Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Abismado em meu pecado, clamarei a ti, Senhor. Olha o pranto e o desencanto deste pobre pecador, para amar-te e contemplar-te com a corte celestial. Amém.